Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8, diz assim: Tudo bem, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Que o Senhor Deus abençoe esta palavra em nossas vidas. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, exaltado seja o teu nome, bendito é o Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus de amor, Deus de graça, de bondade, de misericórdia, de justiça. A ti nós elevamos a nossa oração. A ti, Senhor Deus, nós clamamos na manhã deste dia e queremos agradecer o Senhor pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos presenteia. Obrigado pela noite de descanso, de repouso que o Senhor nos proporcionou. Pai querido, nós queremos convidar o Teu Espírito Santo para que Ele participe de todas as nossas atividades neste dia. Ó Deus querido, segure em nossas mãos, ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar no dia de hoje. Tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós somos falhos, somos imperfeitos, nós carecemos e nós necessitamos do Senhor em nossas vidas. Ó Deus amado, Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe nossas autoridades, abençoe nossa liderança, nossos governantes, abençoe, Senhor Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos inimigos, Deus. Ó Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, bênçãos essas que nós não merecemos, mas o Senhor nos abençoa a si mesmo, Pai, por isso nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos conduza neste dia de tal forma que nós venhamos a viver o dia de hoje de conformidade com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo nosso emprego. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos inimigos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é Bom dia a todos, graça e paz. Seja Deus servido de nos abençoar na manhã desse dia com graça, saúde e alegria. Que Ele nos conduza durante esse dia para que tenhamos um dia produtivo na nossa vida, tanto física como espiritual. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 12 a 15, que está escrito assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Precisamos da Tua ajuda, da iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, Pai. Por isso clamamos a Ti, fale conosco, nos ensine, nos conduza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola, e principalmente nesse trecho que acabamos de ler e ouvir, para cristãos e não para incrédulos. Nesse texto, Paulo exorta os crentes em Jesus Cristo a viverem de forma diferente das demais pessoas descrentes.
Porque os crentes em Cristo, agora após o seu encontro com Cristo e tendo sido salvos por Ele, agora são pessoas diferentes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, verso 17, Paulo diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, sendo uma nova criatura, o crente tem uma nova natureza. E tendo uma nova natureza, tem uma nova identidade. Por esse motivo, o apóstolo exorta os crentes a revestir-se como eleitos de Deus, santos. E santos aqui significa separados do mundo para Deus, separados das práticas mundanas para servirem a Deus. Amados de Deus, Deus os escolheu e os amou, por isso mandou seu Filho para morrer, a fim de resgatar um povo para si, e esse povo são os crentes em Cristo. E com base nesse texto, eu quero compartilhar com todos o tema Amados de Deus. E aqui Paulo exorta os crentes a forma imprescindível de viverem como eleitos e amados de Deus. Em primeiro lugar, qual é a forma adequada para vivermos como eleitos e amados de Deus? É seguindo os padrões de Cristo. Os versos 12 diz que todos os crentes devem demonstrar afetos de misericórdia. E o que significa afetos de misericórdia? Refere-se a uma profunda compaixão e amor ativo, traduzido em ações práticas para socorrer quem não merece ou não pediu ajuda. Mas também ele fala que afetos de misericórdia e de bondade, que é um atributo de Cristo, que Ele nos concedeu a fim de exercermos uns para com os outros. Jesus disse que bom só existe um, que é Deus, mas Ele nos capacitou com a sua bondade a fim de vivermos seguindo o padrão determinado por Ele. E isso é possível quando nos portamos com humildade, conforme ainda nos versos 12 diz, com humildade. Uma pessoa humilde, ela segue tudo o que foi ensinado por Jesus. Procura viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Faz a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez e ensinou na sua palavra. Outra coisa, mansidão. O que significa mansidão? Mansidão é uma virtude essencial do novo homem em Cristo, definida não como fraqueza, mas como força sob controle. E também com longanimidade. Longanimidade é a capacidade de suportar adversidades, ofensas e sofrimentos com paciência, serenidade e firmeza, sem ceder à ira ou desânimo. Esse é o padrão de Cristo. E em segundo lugar, a forma adequada para vivermos é servindo de apoio uns para com os outros. O verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros. E isso demanda um reconhecimento de valores. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, verso 14, o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contenda. Significa que os cristãos, a realizarem suas ações de serviço em favor dos outros, devem fazer em reconhecimento de que estão cumprindo o seu dever, sem reclamações ou discussões, visando um testemunho irrepreensível, mas também exercendo a prática do perdão. Ainda nos versos 13, ele diz: perdoai-vos mutuamente uns aos outros. E aqui
Paulo lembra o padrão de Cristo. Ele diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E Paulo mostra que é a maneira adequada para esta ação e que com certeza tem a aprovação de Deus. É fazer isso por amor. Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Portanto, o amor é a marca principal que nos leva a entender e compreender os valores cristãos. Portanto, devemos servir de apoio uns para com os outros. E em terceiro lugar, a segunda maneira é sendo guiados por Cristo. Primeiro, seguindo os padrões de Cristo. Segundo, servindo de apoio uns para com os outros. E em terceiro, sendo guiados por Cristo. Os versos 14 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Pensando na figura de um árbitro numa partida de futebol, são dois times diferentes. Cada um luta pelo seu clube e luta com o objetivo de vencer, conforme as instruções do seu técnico, mas um só é o juiz que vai comandar a partida. Tudo é ele que determina. Tudo está sobre o seu comando. O que Paulo está assegurando aos crentes, que são os crentes novas criaturas, agora têm uma nova natureza, uma nova identidade. Devem viver em conformidade com as instruções do seu mestre. Que a palavra dele seja o árbitro nos corações de todos os crentes, porque eles foram eleitos por Deus, escolhidos e amados por ele, santo e amados de ternos afetos de misericórdia. Por isso, todos nós que fomos alcançados por Cristo, fomos feitos novas criaturas. Temos uma nova natureza, uma nova identidade. E por isso deveremos seguir, em primeiro lugar, os padrões de Cristo. Em segundo lugar, servir de apoio uns para com os outros. E em terceiro, sendo guiados por Cristo. Que o Senhor nos faça compreender a mensagem da sua palavra e nos faça a sermos sensíveis aos seus ensinamentos e obedientes a eles. Vivermos como novas criaturas, porque temos uma nova natureza e agora temos uma nova identidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.
Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado pela tua porção lida, a tua palavra, pela reflexão desta manhã. Louvado seja o teu santo e bendito nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Fique conosco no decorrer deste dia e nos abençoe no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor.